vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje, com toda a igreja, a festa da apresentação do Senhor, que a igreja celebra 40 dias após o Natal, não é? Se nós contarmos do dia 25 até o dia 12 de fevereiro, então são exatamente 40 dias. Já vou explicar melhor, porque 40 dias depois a igreja celebra a festa da apresentação do Senhor. Hoje também celebramos a Virgem Maria. Por causa dessa festa da apresentação do Senhor, nós celebramos a Virgem Maria neste dia, com diversos títulos também. Neste dia celebramos a Virgem Maria com o título de Nossa Senhora da Purificação, não é? Que é um dos mais conhecidos da Virgem Maria. Nós temos aqui a cidade vizinha de Santo Amaro da Purificação, e hoje é a festa lá da padroeira da cidade, como Nossa Senhora da Luz. Nós temos aqui uma paróquia muito conhecida na Pituba, no bairro da Pituba, dedicada a Nossa Senhora da Luz. Também Nossa Senhora das Candeias, não é? Hoje também a cidade de Candeias também vizinha aqui a Salvador, muito pertinho, não é? Uma paróquia, inclusive, a paróquia de Candeias, junto também com a paróquia aqui de São Sebastião, também, que é pertinho, também está em festa. Também nós celebramos hoje também Nossa Senhora com esse título, Nossa Senhora da Candelária, não é? Quem já foi ao Rio de Janeiro também não precisa ir lá, não é? Sabe que tem aquela igreja famosa ali no centro do Rio, Nossa Senhora da Candelária, que ficou até muito conhecida nacionalmente por causa de uma chacina que há anos atrás aconteceu ali nas mediações da igreja. Então, Nossa Senhora hoje, ela é também venerada com diversos títulos nessa festa da apresentação do Senhor. E eu trouxe aqui, meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia, porque eu quero ler para nós 2 citações para a gente entender a festa de hoje, o sentido da festa de hoje. Porque o Evangelho começa dizendo que quando se completaram os dias da purificação da mãe e do filho, ou seja, de Nossa Senhora e de Nosso Senhor, conforme a lei do Senhor, então Maria e José levaram Jesus a Jerusalém para ser apresentado ao templo. Então, essa festa, originariamente, é uma festa judaica, não é? É uma festa judaica. Eu dei muitas aulas sobre isso, quando dei aula de Bíblia. Então, é uma festa judaica, evidentemente, que foi tomada pela fé cristã, justamente por causa de Nosso Senhor. Então, Padre Sérgio, o que a lei dizia, não é? O que a lei dizia? Então, vamos entender aqui. Primeiro, a primeira citação está aqui no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, que é um livro também, é um livro, podemos dizer assim, que trata do culto, que trata da liturgia, que trata da oração. E no capítulo do livro do Êxodo, versículo 13, um pouquinho antes, não é? Versículo 11, capítulo 13, verso 11, seguinte, diz assim o texto: quando o Senhor, conforme jurou a ti e aos teus pais, te houver introduzido na terra dos cananeus e a tiver dado a ti, separarás para o Senhor todo o que por primeiro sair do útero. Então, tudo que primeiro saísse de um útero, e aqui não só do útero feminino, mas também do seio, do ventre de um animal, todo primogênito deveria ser oferecido a quem? A Deus. É aquilo também que a palavra de Deus chama de primícias, as primícias, que também nós podemos interpretar com o dízimo. A lei do dízimo diz isso, que a primeira parte deve ser ofertada a quem? A Deus.
Não é? Veja que coisa maravilhosa. Normalmente, a primeira parte tem esse sentido espiritual também. A primeira parte é a parte melhor. É a parte mais verdadeira, é a parte mais profunda. E essa parte melhor deve ser dada a quem? A Deus. Mas vejam, já aqui fazendo uma interpretação, mas muitas vezes nós não damos o melhor a Deus. Não damos o melhor do nosso tempo, não damos o melhor da nossa inteligência, não damos o melhor da nossa vontade, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. Veja como nós precisamos crescer na fé, como precisamos progredir. Sejamos humildes, para que nós possamos progredir. Muitas vezes não, muitas vezes nós damos o pior, damos as nossas misérias, damos os nossos pecados, damos a nossa má vontade, damos a nossa falta de conversão, quando na verdade deveríamos dar a Deus o quê? A melhor parte. E isso valia para todos. Então, repare aqui o que continua naqui a leitura: separarás para o Senhor todo o que por primeiro sair do útero, toda a primeira cria masculina dos teus animais pertencerá ao Senhor. A primeira cria dos jumentos tu a resgatarás com um cordeiro. Se não a resgatares, deverás denunciá-la. E dentre os teus filhos resgatarás todo o primogênito humano. Então veja, dos filhos, aqui pode ser o menino também, a menina, né? Também, já vou ler outro texto, não é? Deveria ser consagrado a Deus. E para isso, a lei era clara. Deveria ser oferecido algo resgate daquele filho, não é? Deveria ser oferecido uma oferta, deveria ser oferecido um holocausto, deveria ser oferecido um sacrifício. E aí, o outro texto, repare, o outro texto está no livro do Levítico, que também é um livro ritual, um livro cultual, capítulo 12. O texto diz assim: o Senhor falou a Moisés: dize aos israelitas, se uma mulher conceber e dar à luz um menino, será impura durante 7 dias. Veja, o parto na lei judaica antiga tornava a mulher o quê? Para que seja impura. Isso aqui é uma impureza chamada legal, não é moral. Não é que a mulher propriamente cometeu um ato pecaminoso, mas aqui é uma impureza legal. Uma impureza legal. Toda mulher que desce o parto, normalmente a mulher do parto, ela o quê? Ela sangra. É óbvio. A mulher sangra. E, para a lei judaica, aquele sangramento era uma impureza. Então a mulher ficava impura. Então, voltando aqui, o Senhor falou a Moisés: dize aos israelitas, se uma mulher conceber e der à luz um menino, será impura durante 7 dias. Será impura como nos dias de sua menstruação. Depois que, no 8º dia, o menino será circuncidado. Então, uma semana depois do nascimento, o menino já deve ser circuncidado. Ela ficará mais 33 dias em casa para a purificação do sangramento. Então você conta aí, uma semana, repare, uma semana o pai levava o menino para circuncidar. E depois, mais 33 dias, não é? A mãe deveria o quê? Se purificar.
Você conta aí. 7 mais 33, são quantos dias? 40. É o que aqui é a lei. Completaram-se os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei. Se tivesse uma menina, eram 80 dias a purificação. Era assim na lei antiga. Vou continuar aqui a leitura, para vocês aprenderem. Veja. Depois que no 8º dia o menino tiver sido circuncidado, ela ficará mais 33 dias em casa, para a purificação do sangramento. Não tocará em nenhuma coisa santa, nem entrará no santuário até completarem os dias de sua purificação. Por isso a Virgem Maria chama hoje Nossa Senhora da Purificação. Se der à luz a uma menina, será impura durante 2 semanas. Um homem era uma, a menina era 2 semanas, como na sua menstruação. E depois permanecerá em casa durante 66 dias. 66 mais 14, 80 dias. Para o homem, 40 dias de purificação. Para uma menina, para uma moça, 80 dias de purificação. Completados os dias de sua purificação pelo filho ou pela filha, apresentará ao sacerdote, na entrada da tenda do encontro, um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um pombinho ou uma rola como oferta. O sacerdote apresentará a oferta diante do Senhor, fazendo a expiação pela mulher que ficará purificada do seu fluxo de sangue. Esta é a lei a respeito da mulher que der à luz a um menino ou uma menina. Se não tiver recursos suficientes para um cordeiro, pagará 2 rolas para oferta pelo pecado. O sacerdote fará por ela a expiação e ela ficará pura. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que a lei ordenava era que depois do parto, a mulher deveria passar 40 ou 80 dias, que era o tempo de quê, Sérgio? De purificação. Passado esse tempo, no caso aqui de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria deu à luz a um homem. Então, a Virgem Maria ficou 40 dias em casa para a sua purificação. Depois de 40 dias, como diz a lei, a Virgem Maria com São José tomou o menino e foi ao templo para obedecer o que a lei dizia. E a lei dizia que para a mulher ficar pura e para resgatar a criança, deveria oferecer o quê? Uma oferta. Quem tivesse mais condições, oferecia o quê, Padre Sérgio? Um cordeiro. Quem não pudesse oferecer o cordeiro, oferecia ou um par de pombas, ou um par de quê? De rolinhas. Aqui você vê a pobreza de Nosso Senhor Jesus Cristo, que relembra o Natal. Se revela essa fraqueza. Por quê? Porque a Virgem Maria e São José, eles apresentam o quê? Um cordeiro? Não. Eles apresentam, Sérgio, um par de pombinhos. Por quê? Porque justamente Nosso Senhor, que quis se associar a nós, não é, que quis se unir a nós, ele assume totalmente a nossa fraqueza. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, isso aqui valeria para qualquer pessoa, mesmo nos dias de hoje, não é? Toda essa ordem de Deus valeria para todos nós, para todos nós. Porém, essa ordem, ele é a própria lei de Deus. Ele é a própria lei de Deus. Ele é o Santo. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A lei também não valeria para a Virgem Maria. Por quê? Porque, como foi escolhida para ser mãe de nosso Jesus Cristo, a Virgem Maria é fé católica. A Virgem Maria, ela não é pura antes
durante e depois do parto. Não é? Concebida sem pecado. Concebida sem pecado. Não é? Deu à luz também ao seu filho sem nenhum pecado, porque ali não teve intervenção o quê, Padre Sérgio? Humana. Na gestação da Virgem Maria não teve participação humana. Nós sabemos que a Virgem Maria ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E agora a pergunta: então por que, Padre Sérgio? Por que, se a Virgem Maria, se nosso Senhor Jesus Cristo não precisavam passar por aquilo tudo, por que então eles foram ao templo? Foram ao templo, meus irmãos, para nos dar o quê? O exemplo de que nós devemos obedecer a quem? A Deus. Vejam, se Nossa Senhora e Nosso Senhor, que não precisavam disso, ainda assim submeteram a isso para nos dar o exemplo, quanto mais nós precisamos mais e mais obedecer a quem? A Deus. Vejam, a leitura de hoje, por diversas vezes, quase como um refrão, diz essa expressão: a lei do Senhor, conforme a lei do Senhor. Foram cumprir a lei do Senhor. Depois que cumpriram a lei do Senhor. Eles não precisavam, mas eles foram lá para nos dar o exemplo de que nós devemos obedecer a quem? A Deus. A Virgem Maria foi entregar o seu filho para nos ensinar, meus irmãos e minhas irmãs, que o melhor de nós, o que pode ser melhor do que nosso Senhor Jesus Cristo? O que pode ser melhor do que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo? E a Virgem Maria ofereceu o seu filho. E aqui, oferecendo o seu filho, consagrando o seu filho, que já é Deus, conforme a lei de Deus, aqui é uma imagem da cruz. Maria entregando aqui o seu filho, é uma imagem de Cristo que depois, para a nossa salvação, vai se entregar onde? Na cruz, para nos redimir, para nos salvar, para nos resgatar. No final das contas, a lei dizia que a oferta deveria ser oferecida para a purificação, para o perdão dos pecados. Mas quem faz isso por nós, meus irmãos e minhas irmãs, é nosso Senhor Jesus Cristo. Se a Virgem Maria não pôde oferecer o Cordeiro, ela ofereceu quem para a nossa salvação? Ela ofereceu o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ou seja, o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E com este gesto, a Virgem Maria nos ensina a que entreguemos tudo a Deus, que confiemos em Deus, que entreguemos a Deus o melhor de nós, que entreguemos a Deus todo o nosso ser, a nossa inteligência, a nossa vontade, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo deve ser entregue a Deus, tudo deve ser dado a Deus para a sua glória, tudo deve ser entregue a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, para a nossa salvação. Vejam, esse é um remédio para todos os nossos males. O remédio para todos os nossos males é entregar-se a Deus, é fazer a vontade de Deus, como nos ensina a Virgem Maria. Os padres da igreja, comentando este texto de hoje para a festa da apresentação do Senhor, os padres nos ensinam que a Virgem Maria, na festa de hoje, ela nos ensina o que de fato é amar a Deus. Não é? Amar a Deus é fazer a vontade dele, tanto na alegria como também onde, Padre Sérgio? No sofrimento. Por quê? Porque o velho Simeão, quando toma o menino nos braços, o velho Simeão, ele faz uma profecia. Ele diz que o menino vai ser causa de queda e de reerguimento, vai ser causa de salvação e de perdição. E depois se volta para Maria e diz assim: uma espada vai te transpassar o quê? A alma. Ou seja, a Virgem Maria, ela vai sofrer pelo seu filho. E de fato, no Evangelho de São João, ela está lá, de pé, junto à cruz. Ou seja, o verdadeiro amor a Deus é na alegria e também no sofrimento.
Maria é atravessada por uma espada de dor. Uma espada transpassa a sua alma. É a pior dor. Maria não teve dor física. É bom que se diga. Porque não teve dor física, pode ser porque ela não teve pecado. Maria não teve nem sequer uma doença que fosse. Um espirro, a Virgem Maria não deu. Uma tossezinha, ela não teve dor física, porque a Virgem Maria não tinha pecado. E a dor é fruto também do quê? Do pecado. Mas ela teve uma dor pior do que todos nós. Que ela teve uma dor onde, Padre Sérgio? Na sua alma. Vendo toda a dor de quem? Do seu filho. Então a Virgem Maria, que entrega tudo a Deus, ela nos ensina a amar a Deus na alegria, e nos ensina também, meus irmãos e minhas irmãs, a amar a Deus no sofrimento. Isso só é possível, entregamos tudo a Deus. Repito, o nosso ser, toda a nossa vida, a nossa inteligência, a nossa vontade, as nossas alegrias, os nossos sofrimentos, o que somos, o que fazemos. Quando tudo entregamos a Deus, e quando procuramos ver tudo na vontade de Deus, tudo se torna para nós o que, Padre Sérgio? É o remédio para os nossos males. Tantos pedidos que poderíamos fazer a Deus hoje, não é? Entre tantas lições que poderíamos recolher da festa de hoje para nós, não é? Da liturgia da palavra, de tudo isso que eu falei, quantas coisas podemos e devemos refletir, não é? Porque, como disse Santo Tomás, nós temos um amor, muitas vezes, tão desordenado por nós mesmos, por tudo que é humano. E aqui, não só as coisas ruins não, também as coisas boas. Porque não somente coisas ruins nos afastam de Deus, também tem coisas boas também que nos afastam de Deus. Porque nos impedem de colocá-lo em primeiro lugar. Porque nos impedem de dar a Deus a melhor parte. De dar a Deus aquilo que é mais do que, Padre Sérgio, é precioso. Então, quantas coisas, meus irmãos e minhas irmãs, que contraria isso que eu estou dizendo em nós. Quantas coisas, porque, repito, nós temos um amor tão desordenado por nós mesmos e pelas coisas do mundo, que nós não queremos entregar tudo a Deus, que nós não queremos dar o melhor a Deus, que nós não queremos dar a Deus a nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso santo e bom desejo, as nossas boas obras. Muitas vezes o que damos a Deus é a nossa má vontade. Muitas vezes o que damos a Deus são os nossos sentimentos humanos, totalmente o que, Padre Sérgio? Desordenados. Muitas vezes o que damos a Deus é o nosso orgulho, é a nossa prepotência. Mas a Virgem Maria nos ensina aqui, Padre Sérgio, a dar tudo a Deus com confiança, a amar a Deus tanto na alegria como também no sofrimento, a fazer a vontade de Deus com alegria, seja nos bons momentos, mas também nos momentos mais duros. Fazer sempre a vontade de Deus e ofertar-se, meus irmãos e minhas irmãs, a Deus com alegria. A liturgia de hoje nós não fizemos, mas a liturgia da festa de hoje, tradicionalmente, ela começa fora da igreja, porque a liturgia de hoje pede uma procissão, uma pequena procissão. Nós não fizemos a procissão, não é? Normalmente se começa à frente da igreja, à porta da igreja, ou até mesmo num lugar mais longe, mas não tem nenhum problema, justamente porque ali a comunidade se reúne, soa a elas, em seguida o povo, juntamente com o sacerdote, velas acesas, o povo e o padre caminham para a igreja. E esse gesto de acender, abençoar e acender as velas, e depois a procissão em direção à igreja, recorda justamente
aquilo que está no Evangelho de hoje. Quando o velho Simeão tomou o menino nos braços para apresentá-lo, o velho Simeão diz essas palavras: agora, Senhor, agora, pode deixar o teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Luz, olha aí, luz para as nações e glória do teu povo Israel. Ou seja, abençoar e acender as velas e carregar a vela para nós sempre representa o Cristo que disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8. Então, tomar as velas nas mãos e seguir em procissão é como o velho Simeão, que carregou Cristo onde Padre Sérgio, que carregou Cristo nos seus braços. Aqui é uma imagem, meus irmãos e minhas irmãs, de que nós precisamos carregar Cristo, como Nossa Senhora, de que nós precisamos deixar nosso Senhor Jesus Cristo iluminar a nossa vida, assim como iluminou a vida da Virgem Maria, de São José, de Simeão, de Ana, que estavam ali no templo por causa dele. Ainda hoje, mais e mais, ele precisa também iluminar a nossa vida, iluminar a nossa inteligência, iluminar a nossa vontade, iluminar tudo o que somos e o que fazemos, iluminar as nossas trevas, iluminar os nossos pecados. Vamos pedir a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, continuando esta Santíssima Eucaristia, que nós recolhamos desta festa de hoje muitas lições, sobretudo a lição de entregar, como Nossa Senhora, tudo a Deus, de dar a Deus sempre o nosso melhor, mas também tirar da liturgia de hoje essa lição de deixar o Cristo, luz de todos os povos, iluminar sempre a nossa vida, o que somos e o que fazemos.